Mudanças de caminho. Quem alguma vez na vida já teve que mudar de direção? Talvez exista acho que até alguns vídeos, já passamos de 100 vídeos, e é muito interessante isso, porque tantos assuntos, alguns assuntos são bem parecidos e até me deixam, às vezes, um pouco mais cuidadoso ao escolher o tema, porque são vídeos mas que remetem a um outro foco, né? E é interessante isso, o quanto nossa vida ela é cheia de detalhes, que às vezes basta nós focarmos em um ponto mais que a gente acha importante, ou que o nosso olho está batendo, né? E está havendo algum tipo de movimento que todo o contexto acaba modificando. E esse tema, né, sobre mudança de caminhos, ela é até certo ponto bastante interessante. Eu não sei se em minha vida eu tive mudança. Tive algum. Antes de eu conhecer o xamanismo, eu estava morando no Rio Grande do Sul. Eu digo isso em alguns vídeos. E aí, de repente, minha vida toda redonda, quando eu tinha me estabilizado, né, criado uma rotina, aí de repente tudo mudou e eu retornei para minha cidade natal. E isso foi uma mudança de caminho, eu não esperava. E isso assusta porque eu fico às vezes pensando, né, e se, né, algo mais acabar ocorrendo em minha vida for parecido, né? Se eu estiver planejando, às vezes, tudo uma coisa e de repente eu talvez não me sinta tão assustado, porque essas mudanças elas acabam ocorrendo justamente para nos redirecionar para algo que é mais pertinente ao nosso propósito. Então, às vezes uma mudança de emprego, né? Uma mudança de... A pessoa está casada, depois ela se separa, já casa com outro. Eu já vi algumas situações bem interessantes, né? A pessoa fica a vida inteira em parceria com uma pessoa, né? Casada, e desconhece a pessoa que tem ao lado, né? E aí quando acontece algo revelador, a pessoa acaba se separando, e aí quando conhece alguém, e por menos tempo que conhece essa pessoa, ela realmente acaba conhecendo mais do que aquela que viveu tanto tempo. Isso são, lógico, casos não tão extremos, né? Porque isso realmente acontece muito. Então, é uma mudança de caminho. Mudança de trabalho. A pessoa acaba fazendo uma faculdade, estudando bastante. Eu tive um amigo, posso chamar de amigo, porque se ele me encontrasse hoje, ele diria: "E aí, amigo?" Ele sempre falava assim. Uma pessoa muito legal, com educação que eu nunca vi na minha vida. Toda a família dele. Por coincidência, o pai dele foi amigo de infância do meu pai. E depois eles se separaram, depois com o tempo, o pai dele queria que eu acabei ensinando o pai dele a programar computador. Quando ele estava perto de se aposentar, ele queria mudar de cargo, então eu estava numa fase que eu tinha acabado de retornar da minha primeira vez em São Paulo, estava com muitas coisas para fazer, mas mesmo assim ele era muito insistente, o pai dele. Então eu acabei ensinando, resolvendo alguns problemas da empresa dele, ele acabou aposentando. E ele, talvez por esse fascínio de informática,
queria que o filho, de qualquer maneira, estudasse, fizesse uma faculdade de informática. Eu já conhecia o filho dele, a gente às vezes trocava cartuchos, né, de videogame quando alugávamos, então, e aí o filho dele ia em casa, porque estava fazendo a faculdade que o pai queria, então isso entristecia muito ele. Aí ele falava: Samuel, eu não gosto de informática, não gosto de ficar sentado na frente do computador fazendo as coisas. Eu gosto de pôr a mão na terra, eu gosto de mexer, cavocar, plantar, depois colher. E ele queria viver no sítio. Ele até depois me confidenciou sobre uma paquera que ele tinha no sítio, e a gente acabou conversando a respeito disso. Ele acho que acabou até casando com essa moça. E eu me lembro que perto da entrega do TCC, algo assim, ele foi em casa, bateu na janela. Eu geralmente tinha um cômodo só para onde tinha o computador. E eu, como sempre, ficava à noite no computador. Então ele batia de manhã e acabava: Samuel, amanhã eu tenho que entregar isso aqui, né? E aí nós fazíamos tudo isso. Depois ele mudou, né? Mas o irmão dele tinha um irmão que acabou seguindo, sim, a carreira de informática. Mas eu acredito que o irmão dele foi mais para a área de design, não foi para a área de programação. E então ele teve uma mudança de caminho. E nesse caso a mudança foi requerida, né? Não foi uma mudança drástica, né? Porque o mundo impôs. No tarô tem uma carta que ela se chama Torre. E quando a torre aparece, ela tem o desenho de um monte de pessoas pulando, né, da janela, porque ela está pegando fogo, ela está desmoronando. Tem alguns tarôs que ela tem uma conotação, uma imagem um pouco mais diferente. Mas a torre, o que ela quer dizer, né? Assim, né? Ela força, é como se o mundo estivesse te forçando a você tomar um tipo de atitude. E isso eu percebi que na vida da gente ocorre alguma coisa assim. Tem eu trouxe agora uma lembrança de que eu tinha uma pergunta antigamente que eu me fazia e era até recorrente durante anos. Acabei pensando nisso, sobre se o mundo, a gente vai comandando o nosso destino ou a gente já tem um destino traçado. Eu tenho uma resposta para isso daí. Então, essa é a minha resposta, né? Talvez você tenha uma resposta diferente, talvez as outras pessoas tenham respostas diferentes também, mas eu acho que é o caminho do meio. O caminho do meio para isso daí. A gente tem o destino e também tem nossas decisões. Tipo assim, eu vou ser médico. Na verdade, eu vou trabalhar na área de saúde. E eu escolho se vai ser como médico, como enfermeira, tipo assim, mas que será na área de saúde, isso o destino me coloca isso. Compreende? Então, eu tenho algo mais ou menos traçado. Agora, como eu vou seguir essa viagem, isso sou eu. É o meu livre-arbítrio que irá prevalecer. Então, às vezes em nossas vidas, a gente começa a perceber que algumas coisas elas vão fechando o cerco nosso. Elas vão limitando nossas opções. E eu acho isso muito interessante, porque a minha volta, o meu retorno para a minha cidade natal não estava em meus pensamentos. Não havia chance. Se alguém me perguntasse 10 vezes eu responderia que não iria retornar. E eu queria seguir um outro caminho. Mas por fim, retornei. E eu me sinto mal quanto a isso? De modo algum. Está tudo muito bem. E hoje eu vejo que realmente era necessário eu ter retornado. Apareceram coisas
inimagináveis. Isso que é interessante, né? Quando essa torre ela ocorre, ela aparece coisas em nossas vidas que nós jamais poderíamos imaginar. E elas são muito boas. Conheci ayahuasca, conheci pessoas sensacionais. Estou em um estado de espírito, de momento da minha vida que eu sinto que eu estou prestes a alcançar o topo da minha vida. E a partir quando caminhamos até o topo da montanha, e é no topo da montanha que conseguimos enxergar todo o restante, o que tem além dela. Coisa que não podíamos imaginar antes. Então, mudança de caminho, ela ocorre em nossas vidas. E quando ocorre, temos que ver o que vamos levar com a gente, né? Na maioria das vezes não podemos levar muita coisa, tudo é renovado e grandes surpresas estão por vir. Gratidão, gratidão, gratidão.